Olá pessoal, eu sou o Dr. Paulo, neurocirurgião, e sejam bem-vindos ao canal Centro de Tratamento Neurológico. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante e que afeta muitas pessoas, que é a hérnia de disco. E uma pergunta que sempre me fazem no consultório é: mas doutor, a hérnia de disco, ela tem cura? E é sobre isso que nós vamos debater nesse vídeo de hoje. E fiquem atentos que ao final desse vídeo eu vou dar algumas dicas de como te ajudar a evitar a hérnia de disco. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar esse vídeo, porque assim a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Bom, primeiro a gente precisa entender um pouquinho o que é a hérnia de disco. Então a hérnia de disco, ela vem de uma alteração dos discos intervertebrais, que é um amortecedorzinho que fica entre as vértebras na nossa coluna. Devido ao envelhecimento natural, o desgaste natural da idade, esses amortecedores, esse disco intervertebral, ele vai sofrendo um processo degenerativo, de desgaste, e isso favorece que o material que fica dentro desse disco intervertebral ele saia, e essa saída de material pode acabar comprimindo o nervo ciático e isso gerando inflamação e dor. Normalmente essas hérnias de disco elas podem causar sintomas álgicos como a dor lombar ou até mesmo a dor irradiada pela perna, que é conhecida como a dor ciática, mas também alterações sensitivas como formigamento, dormência na perna. É um problema bem chato e que afeta muito a qualidade de vida dos pacientes. E é por isso que tem que ser cuidado o mais rápido possível e de maneira mais eficaz. E os tratamentos disponíveis para a hérnia de disco? Existem os tratamentos conservadores, que são os mais seguros, menos invasivos, e os tratamentos cirúrgicos ou invasivos. A decisão entre qual tipo de tratamento é melhor depende de alguns fatores, como a gravidade da hérnia e dos seus sintomas associados, a idade do paciente, as comorbidades associadas ao paciente, como por exemplo pressão alta, diabetes ou alguma outra doença coexistente. Isso ajuda a definir qual é o melhor tipo de tratamento. Dentre os tratamentos conservadores, os principais são as fisioterapias, a acupuntura, a medicação, as osteopatias, quiropraxias. São alguns tipos de tratamentos mais seguros e que visam mais o fortalecimento da musculatura, melhorar um pouco a postura do paciente, melhorar a sua flexibilidade. Tudo isso auxilia na melhora e na recuperação da dor. Os tratamentos invasivos, e aí podem ser tratamentos minimamente invasivos ou mais invasivos. Os minimamente invasivos disponíveis são as infiltrações ou injeções de medicamentos, principalmente corticoides, que ajudam a aliviar bastante a dor e é feito através de punção de agulhas em locais específicos da coluna, ou até mesmo os tratamentos abertos, que são as cirurgias. E aí tem a cirurgia com prótese, que é a colocação de parafuso, que é conhecida como artrodese, ou até mesmo só a retirada cirúrgica simples da hérnia de disco. E essa decisão também tem que ser tomada durante uma consulta médica, dependendo do tipo da hérnia e da gravidade. É claro que os tratamentos conservadores eles são mais seguros, e os tratamentos cirúrgicos eles são um pouco mais perigosos, porém a recuperação deles em relação à dor é muito mais rápido. Mas é claro que essa decisão tem que ser feita no consultório, levando em consideração vários aspectos da saúde geral do paciente. Então, o médico especialista, juntamente com o paciente, eles vão tomar a decisão do melhor tipo de tratamento. Mas afinal, doutor, a hérnia de disco tem cura ou não? Então chegamos na parte em que todo mundo quer saber. E a resposta é: nem sempre a hérnia de disco ela tem cura. Mas às vezes ela de fato não precisa ter a cura. Quando o paciente responde bem, por exemplo, aos tratamentos conservadores, como a fisioterapia, a acupuntura, a osteopatia, e o paciente melhora da dor,
ou seja, ele consegue controlar os sintomas, a gente sabe que a hérnia de disco ela continua ali. Mas o paciente teve uma melhora importante da sua qualidade de vida, do quadro álgico. Então, não foi necessário curar a hérnia, mas sim controlar os sintomas. E é esse que é o grande objetivo da maioria dos tratamentos. É você ser menos agressivo, não com o intuito de curar, mas sim de controlar os sintomas. É óbvio que algumas hérnias elas são mais graves, elas são maiores, elas causam mais efeitos no paciente. E às vezes até mesmo déficit, como fraqueza em perna ou braço, dependendo da sua localização na coluna. E essas hérnias sim, elas precisam ser tratadas cirurgicamente. E quando isso acontece, aí sim a gente consegue retirar essa hérnia de disco e de fato curar o paciente dessa hérnia. Mas é claro que existe a recidiva da hérnia, tá? Ou seja, a hérnia ela pode voltar. Então é uma cura daquela hérnia, mas se o paciente não se cuidar direitinho, essa hérnia de disco ela pode voltar, tá? Então, resumindo, a hérnia de disco ela pode ou não ter cura, vai depender de cada caso, mas no final das contas, o objetivo maior é o controle dos sintomas, independente de retirar a hérnia de disco ou não. E chegamos na parte final desse vídeo em que eu vou dar algumas dicas de prevenção da hérnia de disco. E a gente sabe que a prevenção ela é fundamental para manter uma boa saúde da coluna vertebral e evitar assim dores, desconfortos ao longo do dia. E uma das coisas que são muito importantes para isso é você manter uma boa postura nas suas atividades diárias, evitando assim má posturas. Muito cuidado com a postura ao sentar, ao levantar ou ao segurar objetos pesados. Isso faz completa diferença na hora de sobrecarregar a musculatura e a vértebra. Então você ter cuidado ao agachar dobrando os joelhos para poder pegar objetos no chão, evitar ficar longos períodos sentado ou em pé. Então é importante estar sempre fazendo um revezamento. Fica um pouquinho sentado, fica um pouco em pé. Ao longo do dia, se você estiver trabalhando no seu escritório ou no seu local de trabalho em que você precisa ficar longos períodos sentado, não se esqueça de fazer pequenas pausas. A cada 45 minutos, uma hora, levanta um pouquinho, anda, bebe uma água, toma um café, vai ao banheiro, depois retorna e fica mais um período sentado. Então evitar ficar longas horas sentados, assim como é bom evitar ficar longas horas em pé. Outra dica importante na prevenção da hérnia de disco é ter muito cuidado com o peso. Então é importante ter hábitos saudáveis, alimentação saudável, que isso vai ajudar no controle do peso. Quanto mais peso o corpo tiver, maior sobrecarga a gente vai ter sobre a musculatura e sobre a coluna vertebral. Assim como praticar atividade física, ela é fundamental na ajuda do fortalecimento dessa musculatura. Então, quem tem hérnia de disco pode sim praticar atividade física, não fique com medo, desde que seja uma atividade de baixo impacto e baixa intensidade. Então, atividades aquáticas como natação, hidroginástica, caminhadas, pequenas corridas ou até mesmo a musculação, quando orientado por um bom profissional de educação física, elas fazem toda a diferença na melhora da qualidade de vida do paciente. Outra coisa importante, evite o tabagismo. Já é mais do que comprovado na literatura médica que o cigarro, o tabagismo, ele afeta diretamente os discos intervertebrais. Então ele aumenta a propensão a desenvolver, ele aumenta o risco a desenvolver hérnias de disco. E ao menor sinal de desconforto na lombar, na cervical, algum tipo de dor nas costas, procure logo um especialista em coluna vertebral. Quanto mais precoce é o diagnóstico da hérnia de disco, maior é a chance de controle da dor e menor é a chance de precisar de tratamentos mais invasivos, como a cirurgia, por exemplo. Então, você procurar um especialista e seguir as orientações desse especialista é fundamental para o tratamento da hérnia de disco. Eu espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui para mim nos comentários. Não deixe que a hérnia de disco atrapalhe a sua qualidade de vida para você aproveitar com seus amigos e sua família. Até o próximo vídeo. Tchau!